Boa noite a todos vocês. Mais uma vez estamos de volta. E graças à tecnologia, aos canais sociais, à internet, nós podemos chegar até você com a nossa oração, com o nosso amor, com o nosso carinho e com a palavra do Deus eterno. Hoje é o último domingo de maio, estamos terminando o mês e que Deus nos dê fé e esperança para continuarmos vivendo debaixo do temor da sua palavra. Hoje pela manhã tivemos um encontro especial, muito abençoado por Deus. E esperamos que tudo aquilo que nós ouvimos e recebemos pela manhã, possamos receber também agora à noite. Amém? Aumenta a nossa fé. Aumenta a nossa fé. É o tema para esta noite. Lucas 17, a partir do versículo 1. Jesus disse aos seus discípulos: é inevitável que aconteçam coisas que levem o povo a tropeçar, mas ai da pessoa por meio de quem elas acontecem. Seria melhor que ela fosse lançada no mar, com uma pedra de moinho, amarrada no pescoço, do que levar um desses pequeninos a pecar. Tome cuidado. Se o seu irmão pecar, repreende-o. E se ele se arrepender, perdoe-lhe. Se pecar contra você 7 vezes no dia, e 7 vezes voltar a você e disser: estou arrependido, perdoe-lhe. Os apóstolos disseram ao Senhor: aumenta a nossa fé. Ele respondeu: se vocês tiverem fé do tamanho de uma semente de mostarda, poderia dizer a esta moreira: arranque-se, plante-se no mar, e ela lhe obedecerá. Qual de vocês que, tendo um servo que esteja arando ou cuidando das ovelhas, lhe dirá quando ele chegar do campo: venha agora e sente-se para comer? Pelo contrário, não dirá: prepare o meu jantar, apronte-se e sirva-me, enquanto como e bebo. Depois disso você pode comer e beber? Será que ele agradecerá ao servo por ter feito o que lhe for ordenado? Assim também vocês, quando tiverem feito tudo o que lhes for ordenado, devem dizer: somos servos inúteis, apenas cumprimos o nosso dever. Que Deus abençoe esta leitura, essa reflexão, em nome de Jesus. Amém. Como nós precisamos de fé. Fé para hoje, fé para amanhã, fé para sempre. Aliás, o profeta Abacuque recebeu da parte de Deus, em sua época, uma visão, uma orientação de Deus a respeito das suas orações, das suas inquietações, das suas indagações. Abacuque vivia um momento de perplexidade junto ao povo de Israel, e em razão desses questionamentos, destas dúvidas, dessas indagações, Deus responde. Deus ouve o profeta Abacuque e responde a ele, dizendo assim: então o Senhor me respondeu: escreva claramente a visão que Deus deu a ele em tábuas,
para que se leia facilmente, pois a visão aguarda um tempo designado. Ela fala do fim, fala do futuro, e não falhará. Ainda que demore, espere-a, porque ela certamente virá e não se atrasará. O que dizia esta visão? O que ele teve que escrever nesta placa para que todos pudessem ler e enxergar? Escreva: o ímpio está envaidecido, seus desejos não são bons, são maus, mas o justo viverá por sua fidelidade. A versão da Septuaginta diz que o justo viverá por sua fé. Aliás, Paulo, falando aos Romanos, diz a mesma coisa que o profeta Abacuque, anos depois, havia dito e registrado. Também os autores hebreus diz esta mesma verdade para os nossos tempos, para os tempos de fim, para o futuro. O justo, por sua fé, viverá. Então nós estamos vivendo um tempo em que precisamos pedir a Deus, clamar como os apóstolos e os discípulos clamaram aqui. Aumenta a nossa fé. Nós sabemos que a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Uma das traduções de Almeida diz que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. E nós sabemos que sem fé, sem esta certeza, sem este firme fundamento, é impossível, não temos como agradar a Deus. Pois quem dele se aproxima, diz o autor aos Hebreus, lá no capítulo 11, versículo 6, quem dele se aproxima precisa crer, precisa ter fé, precisa acreditar que ele existe e que ele recompensa todos aqueles que o buscam. Então, com esta introdução, eu quero falar nesta noite a respeito de fé. Temos uma fé ou existe uma fé que nós chamamos fé para a salvação e remissão dos pecados. Paulo, falando também aos Romanos, lá no capítulo 10, versículo 8 e 11, a palavra, o que diz a palavra? A palavra está perto de você, de mim e de você. Está em sua boca e em seu coração. Isto é, a palavra da fé que estamos proclamando, o apóstolo Paulo dizendo aos Romanos. Se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor, e crer em seu coração, e ter fé em seu coração, que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Pois com o coração se crê, se tem fé para a justiça, e com a boca se confessa para a salvação. Como diz a Escritura, todo aquele que nele confia, que crê, que tem fé, jamais será envergonhado. Depois de 40 dias, após a sua ressurreição, Jesus apareceu em muitos lugares, a muitas pessoas,
O autor aos Coríntios, Paulo, falando aos Coríntios, lá na primeira carta, no capítulo 15, diz que Jesus, num determinado momento, foi visto numa só vez por mais de 500 pessoas. Né? Então, no momento antes da sua ascensão, quando ele designou a grande comissão, deixou uma ordem imperativa para todos nós. Disse-lhes: vão pelo mundo todo e preguem o Evangelho, as boas novas, as boas notícias, a todas as pessoas. Quem crê, quem tiver fé e for batizado, será salvo. Mas quem não crê será condenado. Então esta é a fé para salvação, para remissão dos nossos pecados. Quando Lázaro, amigo de Jesus, amigo também de Marta e Maria, suas irmãs, quando Jesus foi chamado até Betânia, e quando ele chegou, já faziam 4 dias que Lázaro tinha morrido e sido sepultado. E num diálogo com Marta, Jesus disse para Marta: ele há de ressuscitar. Então, Marta, não entendendo muito, até de uma forma equivocada, ele disse: Senhor, eu sei que ele vai ressuscitar na consumação dos tempos, na ressurreição dos últimos tempos. Aí Jesus dá uma resposta. Disse-lhe Jesus para Marta: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, aquele que tem fé em mim, ainda que morra, viverá. Olha só, João 11, 25. E quem vive e crê em mim, e tem fé em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisso? Paulo falando, eu gosto muito, e a gente sempre está enfatizando isso aqui. Paulo falando aos Efésios, né? A igreja de Éfeso: pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, aleluia. E isto não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie, não pelas nossas obras, mas pela obra de Deus, pelo que Deus fez por nós através de Jesus Cristo. Jesus veio ao mundo para morrer pelos nossos pecados e trazer redenção e salvação para as nossas vidas. Diga aleluia. Então esta é a fé para a salvação, para a remissão dos pecados, para a nossa redenção. Diga amém. A outra fé que eu gostaria de compartilhar com você nesta noite, eu chamo de fé para alcançar milagres e o inalcançável. Eu vou repetir: fé para alcançar milagres e o inalcançável. Há muitos relatos na Bíblia, principalmente nos evangelhos, que provam isso. Eu já tenho testemunhado muitas vezes milagres extraordinários na minha vida, na vida da minha família, na vida de muitas pessoas que nós oramos, que nós abençoamos, que nós ministramos uma palavra de vitória. Eu quero me reportar rapidamente aqui, na cidade de Cafarnaum, onde havia um centurião romano.
Jesus estava sempre ensinando, trazendo as verdades espirituais ao povo. Tendo terminado de dizer tudo isso ao povo, Jesus entrou em Cafarnaum. Ali estava doente, quase à morte, o servo de um centurião, a quem seu senhor estimava muito. Ele ouviu falar de Jesus e enviou-lhe alguns líderes religiosos dos judeus, pedindo-lhe que fosse curar o seu servo. Chegando-se a Jesus, suplicaram-lhe com insistência: este homem é digno, merece que lhe faça isso, porque ama a nossa nação e construiu a nossa sinagoga aqui em Cafarnaum. Olha o coração desse centurião, sendo gentil, mas voltado para as coisas de Deus. Jesus foi com eles após o apelo. Já estava perto da casa quando o centurião mandou amigos dizerem a Jesus: Senhor, não te incomodes, pois não mereço receber-te debaixo da minha casa, do meu teto. Por isso, nem me considerei, olha a humildade desse homem. Por isso, nem me considerei digno de ir ao teu encontro. Mas dize uma palavra. E o meu servo, estimado, será curado. Pois eu também sou homem sujeito à autoridade. E com soldados sobre o meu comando, digo a um vai, e ele vai. E a outro venha, e ele vem. Diga ao meu servo, faça isso, e ele faz. Ao ouvir isso, queridos, Jesus admirou-se dele e, voltando-se para a multidão que o seguia, disse: eu lhes digo que nem em Israel, terra dos patriarcas, dos profetas, dos homens e mulheres de Deus, encontrei tamanha fé. Então os homens que haviam sido enviados voltaram para casa e encontraram o servo restabelecido. Aleluia. Esta é a fé que alcança milagres e que alcança o inalcançável. Como aquela mulher que procurou Jesus em razão de uma situação de família. A sua filha estava sofrendo de um mal espiritual. Me parece que este é o maior mal dos nossos tempos. Jesus respondeu: mulher, grande é a sua fé, grande é a sua confiança em Deus, porque você creu, porque você teve fé, porque você disse isso. Seja conforme você deseja. E naquele mesmo instante, naquele mesmo momento, sua filha foi curada. Jesus expulsou aquela legião demoníaca na vida da sua filha, aleluia. Que Deus nos dê esta qualidade de fé. Que Deus nos dê essa intensidade de fé. Também em Cafarnaum, Jesus estava ensinando. Uns dizem que era na casa de Jesus, outros que era na casa de Pedro. Mas o texto diz que Jesus estava em casa, que ele estava ensinando, que havia uma multidão, tanto do lado de dentro como do lado de fora. E 4 pessoas, 4 homens, decidiram demonstrar solidariedade, amor, preocupação, carinho, ternura a um paralítico. Então puseram
este paralítico numa cama, numa maca, e foram até onde Jesus estava ensinando. Mas chegando lá, não puderam entrar em razão da multidão, tanto do lado de fora como do lado de dentro. Então, um dos quatro, ou os quatro, não sabemos ao certo, tiveram a esplêndida ideia de descobrir uma parte da cobertura da casa, do telhado, e baixar aquele homem no cômodo ou na sala onde Jesus estava ensinando. Diz o texto sagrado que quando Jesus viu a fé, não do paralítico, mas a fé dos quatro homens, disse ao paralítico: filho, os seus pecados estão perdoados. Aí nós conhecemos a narrativa, alguns que estavam ali, líderes religiosos, enfim, sacerdotes, escribas, começaram a censurá-lo no seu íntimo. Mas esse homem está blasfemando. Quem pode perdoar pecados a não ser só um, que é Deus? Então Jesus se voltou para dizer assim: olha, para que vocês saibam que o Filho do Homem tem poder e autoridade na terra para perdoar pecados. O que é mais fácil dizer a este homem? Estão perdoados os seus pecados, as suas transgressões, ou saia da sua cama, seja curado, levante e ande. E ordenou que aquele paralítico se levantasse. Ele se levantou, foi curado e saiu carregando a própria cama. Todos ficaram admirados diante do que Jesus havia feito, porque ele tem poder para perdoar pecados, transgressões, e tem poder para realizar milagres. Quem sabe o milagre que você tanto necessita nesses tempos difíceis, amém? E antes de terminar, eu quero me reportar ao texto sagrado que nós lemos aqui. Quando os apóstolos e discípulos estavam ouvindo o que Jesus estava dizendo a respeito da prática de perdão, do privilégio de servir o reino de Deus. Você tem privilégio de servir o reino de Deus? Eu chamo de, quando eles disseram, os apóstolos, aumenta a nossa fé. O contexto aqui, neste texto de Lucas 17, não é a fé para a salvação e remissão dos pecados, não é a fé para ver e receber milagres e alcançar o inalcançável, mas é uma fé diferente. O contexto aqui, fé para compreender, obedecer e aceitar as verdades espirituais ministradas e ordenadas por Jesus Cristo. Me parece que esta foi a maior dificuldade dos apóstolos e discípulos aqui, neste ocorrido. Quando eles clamaram, aumenta a nossa fé, Jesus já estava falando sobre a prática do perdão. Eles se sentiam, os apóstolos e discípulos, como nós nos sentimos, incapazes de ficar à altura dos padrões estabelecidos por Deus. Queriam mais fé, e nós precisamos desejar esta fé, que Deus aumente esta nossa fé, para compreender, obedecer e aceitar as verdades espirituais ministradas por Jesus Cristo. Queriam mais fé para viver dentro ou até mesmo acima dos padrões impostos e estabelecidos por Deus. Não é assim que acontece conosco.
temos os ensinamentos, temos as verdades de Deus, temos os decretos, os preceitos, os mandamentos, mas nos sentimos impotentes, sem condições de seguir os decretos, preceitos, mandamentos do Senhor. Tome cuidado, olha o que Jesus está dizendo. Se o seu irmão pecar, repreenda-o. Se ele arrepender-se, perdoe-lhe. Se pecar contra você 7 vezes ao dia, e 7 vezes voltar a você e disser, estou arrependido, perdoe-lhe. É aí que os apóstolos e discípulos disseram ao Senhor, aumenta a nossa fé. Quando Jesus, lá em Mateus, no capítulo 5, as verdades, as preciosidades, a base do reino de Deus, seja o sim, sim de vocês, seja o seu sim, sim, e o seu não, não. O que passar disso é do maligno. Vocês ouviram o que foi dito, olho por olho e dente por dente. Mas eu lhes digo, não resistam ao perverso. Se alguém o ferir na face direita, ofereça-lhe também a outra. Queridos, nós precisamos de fé para oferecer a outra face. Se alguém quiser processá-lo e tirar-lhe a túnica, deixe que leve também a capa. Nós precisamos de fé para isso. Se alguém o forçar a caminhar com ele 1 milha, vá com ele 2. Dê a quem pede e não volte as costas àquele que deseja pedir-lhe algo emprestado. Ah, como nós precisamos de fé para isso. Vocês ouviram o que foi dito, ame o seu próximo e odeie o seu inimigo, mas eu lhes digo, ame os seus inimigos e orem por aquele que os perseguem, para que vocês venham a ser filhos do Pai que está nos céus. Porque Ele faz raiar o seu sol sobre os maus e bons e derrama a chuva sobre os justos e injustos. Se vocês, está falando de mim e de você, amarem aqueles que os amam, que recompensa? Como diz o ditado popular, que vantagem receberão? Até os servidores públicos fazem isso. Se vocês saudarem apenas os irmãos, o que estarão fazendo demais? Até os pagãos fazem isso, disse Jesus. Portanto, sejam perfeitos, como perfeito é o Pai Celestial de vocês. Me parece que esta é a nossa grande dificuldade. Nós temos fé para sermos salvos, acreditar que fomos redimidos pelo Senhor através do seu sacrifício na cruz. Temos fé para acreditar em milagres, para alcançar o inalcançável, mas nós temos uma deficiência na fé de obedecer os preceitos e as orientações do nosso Deus. Eu termino esta reflexão dizendo que nós precisamos de fé para servir a Deus e o seu reino, reino eterno. E cumprir, precisamos ter fé para servir e cumprir simplesmente o nosso dever. Qual de vocês que tendo um servo que esteja arando ou cuidando das ovelhas, lhe dirá quando ele chegar do campo, venha agora e sente-se para comer? Pelo contrário, não dirá, prepare o meu jantar, apronte-se e sirva-me,
enquanto como e bebo. Depois disso você poderá comer e beber? Será que ele agradecerá, melhor dizendo, ao servo por ter feito o que lhe foi ordenado? Assim também vocês, quando tiverem feito tudo o que lhes foi ordenado, também devem dizer: somos servos inúteis. Apenas cumprimos o nosso dever. No texto sagrado, quando os apóstolos e discípulos disseram: Senhor, aumenta a nossa fé, Jesus disse, ele respondeu: se vocês tiverem fé do tamanho de uma semente de mostarda, poderão dizer a esta moreira: arranque-se e plante-se no mar, e ela lhes obedecerá. Para terminar, o que Jesus está traduzindo aqui é que para nós termos esta qualidade de fé para remover os montes, ou dizer para a moreira: saia daqui e plante-se no mar, é preciso obedecer aos mandamentos, às orientações, aos decretos e aos preceitos que Deus estabeleceu na sua palavra. Que seja assim na minha vida, que seja assim na sua vida, que seja assim na vida de cada um de nós. Amém? Vamos orar. Senhor Deus e Pai, obrigado por esta palavra tão rica, tão abençoada. Agora, Pai, depois de tantos anos, eu pude entender a visão que o Senhor deu ao profeta Abacuque. Uma visão que foi dada a ele para o futuro, para o final dos tempos, como este que nós estamos vivendo hoje. Precisamos, Senhor, de fé para hoje, amanhã e sempre. Que esta fé, Senhor, seja aumentada, juntamente com a nossa obediência e o nosso temor e submissão ao Teu nome. Que sejamos, Senhor, servos humildes, e que possamos declarar como servos do Teu reino, que estamos cumprindo e realizando apenas aquilo que nos foi ordenado. Eu abençoo, Pai, todas as vidas que participam conosco nesse momento, e te dou a honra, a glória e o louvor, hoje e para todo sempre. Que Deus abençoe você. No próximo sábado, dia 5, estaremos aqui, o nosso encontro às 9 da manhã, de oração e jejum. Às 10 horas, as Déboras estarão aqui orando. E no próximo domingo, dia 6, pela manhã, nosso encontro de celebração com a ceia do Senhor. Não esqueça do seu compromisso de amor e de fidelidade com respeito à área financeira da sua vida e também da igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Uma boa noite para você, fique em paz e que Deus te abençoe rica e abundantemente. Amém, amém e amém.